Nós estamos aqui arrumando aqui a tribuna, que o Bruno deixa tudo torto, sabe? É só sair que eles fazem uma bagunça aqui, né, na igreja. Misericórdia, viu? Mas tá bom. Eu vou suportar o Bruno mais uns 60 anos só. Se não der certo, depois não larga a mão. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor no Santo Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no versículo 31. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 31. Glória a Deus. Tá no jeito? Diz aqui a família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? Perdão. E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Até aqui, amados. Amém. Queridos, é uma passagem bastante conhecida também. Na verdade, a Bíblia é conhecida para todos, muito conhecida por todos que além, né? Se não lê, é sempre desconhecida mesmo. Essa era mais uma afirmação de Jesus quanto à sua missão, de que ela não tinha a função de segregar como diz, discriminar quem quer que seja. A missão de Jesus sempre foi de inclusão, sempre foi de agregar e não de segregar. E ele ia quebrando esses protocolos, esses estereótipos. Pode curar no sábado, ele cura no sábado. Não podia entrar no templo, ele entrava no templo e ensinava. Não podia falar com a mulher, ele falava. Não podia falar com o samaritano, ele expulsava o demônio da filha da mulher samaritana. E tantas outras demonstrações de inclusão, de quebra de barreiras, que traziam então essa segregação que acabei de dizer aos irmãos. A missão dele sempre foi trazer as pessoas para perto de si. A missão da igreja como um todo, não é essa igreja, da igreja, do povo de Deus que torna essa igreja, independente de placa, de crença, todos aqueles que adoram a Deus. A missão da igreja é de incluir, de agregar, de abraçar. E quando, por algum motivo, nós não damos atenção necessária, devida a isso, vem a palavra de Deus para nos lembrar do princípio da nossa fé, que é a união. O Senhor estava em missão, a sua mãe consanguínea, seus irmãos, o acompanhavam em grande parte das suas missões. Estavam lá quando da crucificação, sua mãe estava lá quando da sua morte física. Em todo momento, então, eles estavam junto com o Senhor. E alguém os vendo disse: olha, sua mãe e seus irmãos chegaram aí. Eles estão aí. Talvez querem falar contigo, precisam da sua atenção por algum motivo. Dando, talvez de longe, uma pequena conotação de algum privilégio por ser quem eles eram. É a mãe de Jesus, é o irmão de Jesus, eles têm passe livre. Eles chegam mais perto, eles têm mais acesso. Então, era uma forma de segregação, de seletividade, de separação. E o maior exemplo, e a maior mensagem de Jesus, aliás, não foi falada. Todas as suas maiores mensagens foram exemplificadas. Ele fazia para mostrar como que era.
Ele não mandava fazer, ele fazia. Ele recomendava ao povo que fosse humilde e era humilde. Ele recomendava ao povo que fosse manso de coração e perdoador. Ele era manso de coração e perdoador. O conselho ajuda, mas o exemplo arrasta. Talvez você esteja excluído às margens aí do evangelho, às margens até do teu propósito da salvação. E você se sinta deixado de lado, deixada de lado. Você se sinta abandonado por algum acidente espiritual que aconteceu na tua vida, por alguma coisa que você passou. Não vem ao caso, não nesse caso. Das suas ações, dos seus pecados e dos meus, daremos conta nós, os meus a Deus e você os seus a Ele também. Mas a palavra hoje vem te dizer que desde que você queira, mas eu quero, irmão, mas não pode querer só de vontade, de desejar. Você precisa querer com ações, demonstrando, agindo como se queira. Então, desde que você queira, você estará inserido e inserida nos planos maravilhosos de Deus para a salvação e para a vida eterna. Servir a Deus vai muito mais além de qualquer concepção humana. Servir a Deus vai muito mais além do que esse culto aqui que vocês estão assistindo nesse momento. Servir a Deus é uma vocação, é um instinto natural, como de respirar, como de piscar os olhos, como de deglutir, ir ao banheiro, por exemplo, é um instinto natural. Servir a Deus deve fazer parte daquilo que nós somos. Servir a Deus deve fazer parte da nossa essência como pessoa. De maneira que todas as pessoas que me veem, que convivem comigo, não em detrimento da minha religião, mas em detrimento daquilo que eu sou diante deles, possa ser confessado que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Glória ao nome do Senhor. E é essa essência que está sendo pregada essa noite para todos nós. É essa essência que está sendo derramada do trono da glória de Deus para a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Um ano que vai se acabando, um outro que vem começando. Um ano em que o mundo foi virado de ponta cabeça. Ninguém escapou dos efeitos da Covid-19. Os que não foram acometidos fisicamente, foram acometidos psicologicamente, sentimentalmente. Sentimentalmente, eu digo, sentimentalmente. Os casais tiveram que conviver muito mais tempo juntos e descobriram que não se amava tanto quanto pensavam se amar. Financeiramente e por tantos outros mentientes possíveis. E a nossa essência foi levada à prova, ao último grau, passada no fogo puro. Quem nós somos? Irmãos de Jesus Cristo? Ou somos alguém que vive um estereótipo que não é real? Um personagem talvez, que encenamos aqui e depois voltamos à nossa velha essência, que é o velho homem. Como alguns dos discípulos voltaram a ser pescadores quando Jesus morreu, foi crucificado e desceu ao seio da terra. Será, irmãos, que no findar de cada culto, que ao apagar das luzes, ao sair da igreja, nós estamos nos tornando velhos homens? Nós estamos nos tornando velhas mulheres? Nós estamos deixando aquela velha essência voltar em nós de novo? E com isso ainda queremos algum tipo de reconhecimento. Eu sou ancião, sou cooperador, eu sou evangelista, Deus me usa com a profecia, e daí? O que te faz isso melhor do que o irmãozinho que está fraco e está lá com o umbigo no boteco, lá no balcão do boteco? Nada. Que a mesma misericórdia que veio para ele, veio para você. A diferença é que você está aqui. Mas se não for de coração sincero, você é pior que ele. Que nessa noite, nós reflitamos nesse finalzinho de ano, o mês de dezembro vai voar, vocês vão ver. Daqui a pouquinho a gente está falando do último culto do ano. Que nós nos lembremos que tudo vai passar muito depressa. E que esse novo normal está aí e não vai mudar nunca mais. É daqui para pior. Não é possível que nós nos enganemos.
Mas o Senhor quer o seu povo inserido. E Ele deixou uma diretriz só para essa inserção, para essa coadunação, para essa comunhão. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Faça a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Ame. Ame bastante, ame muito, sem restrições. Perdoe na mesma intensidade. Faça novos amigos. Aproveite a vida. Leia um bom livro. Vai na praia. Passeia com seus amigos, com a sua família. Trabalha bastante, mas só o suficiente para sobreviver. E aproveita-se tanto de coisa legal, de coisa boa que tem aqui nesse mundo, para fazer a sua felicidade material. Nós lembramos da salvação, nós falamos da salvação, e como se a nossa vida terrena aqui tivesse que ser uma desgraça completa. Eu tivesse que pagar a minha vida inteira uma penitência de sofrimento, de choro, de renúncia para herdar o céu. Meu Deus, então o sacrifício de Jesus não valeu nada. Não quero dizer também com isso que nós vamos virar a farra, fazer uma bagunça. Vamos para a esbórnia, porque Jesus já morreu por mim na cruz. Vamos aproveitar. Não é possível que eu estou pregando para gente tão tonta desse jeito. Que é incapaz de compreender amor, misericórdia, justiça, retidão, na medida certa. Já viu aquele ditado? Nem ao céu, nem ao inferno? Pode trazer algum escândalo? Então nós vamos na palavra simples como a pomba e prudente como a serpente. Nem salgado, nem insosso. Temperado. Enquanto isso não for incutido em nós, porque sim, eu não vou na praia, não saio com meus amigos, não faço a tal da ceia de Natal, não vou numa festa de casamento de um amigo porque foi na igreja católica, por exemplo, de um primo, de um irmão. Eu consigo negar a minha essência, a minha família, em prol de uma religião. Se fosse verdade, se os caras que derrubaram o World Trade Center, as Torres Gêmeas, fizessem isso por aquilo que eles criam de verdade, eles não tivessem sido passados por uma lavagem cerebral, uma reprogramação mental completa, porque quando uma pessoa atenta contra a própria vida, ela está tentando contra um princípio natural, contra um instinto natural. Não é normal uma pessoa se matar. Alguma coisa de muito grave aconteceu. Mas se isso fosse consciente, nascido, concebido em si, talvez tivesse algum louvor. Talvez, que eu não sei se na morte há alguma vida, a não ser na de Cristo, né? Ou na perda algum proveito, não sei. E quando você deixa desse convívio, não sei, irmão, Deus está dando a palavra. Eu falei para o Bruno aqui, ele de testemunho, eu falei, não tenho palavra. O Senhor trouxe na última hora. Vamos ser pessoas diferentes. Vamos ser felizes. Dá para ser feliz. Dá para ser feliz morando aqui no Residencial 1. Dá para ser feliz morando na Vila Creta, em Carapicuíba. Dá para ser feliz até no sítio do Bruno, que, diga-se de passagem, é top. Tem piscina e tudo mais. Mas nenhum desses lugares será bom o suficiente se você não estiver em paz consigo mesmo. Se você não encontrar o seu eu interior que se perdeu em meio a tantos personagens que nós vivemos. Eu, Rodrigo, vivo um personagem também. Às vezes eu estou triste, estou chateado, estou preocupado, estou desanimado, estou cansado. E eu venho aqui atendo culto como se eu fosse a pessoa mais feliz do mundo. Falsidade? Talvez não. Autopreservação. Preservando as minhas mazelas, os meus medos, as minhas derrotas, eu tenho várias. Vamos buscar em nós a nossa essência. Busque hoje em você a tua essência, o teu verdadeiro eu, para que você seja inserido, incluso, para que você faça parte desse projeto, que é ser família de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se apegue a coisas pequenas. Não se prenda a sentimentos rasos, sentimentos pobres, que beiram a miséria. Não deixe que nada disso faça de você uma pessoa acinzentada, uma pessoa sem cor, sem gosto, sem cheiro, sem vida.
Que nessa noite, em nome de Jesus Cristo, o amor de Deus invada a tua alma de maneira tal que toda escuridão, que toda tristeza, que todo dia cinza, nublado, chuvoso, possa ser dissipado da tua vida no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor encontre no teu coração um desejo ardente de ser uma pessoa melhor e dizer: Senhor, ministra ao meu coração. É por isso, irmão. É por isso que a igreja tem fracassado. Eu, como do presbitério, como presbítero, como servo de Deus que atende a obra, também tenho fracassado na minha missão. Porque em vez de colocar o amor de Deus sobre o povo, nós temos colocado o peso da lei, o peso da liturgia, o peso dos usos e costumes. Onde está escrito na Bíblia que o homem só tem que andar de carça e mulher só tem que andar de saia? Mas a palavra diz que o homem não pode vestir roupa de mulher e mulher não pode vestir roupa de homem. E quem diz que calça é roupa de homem e saia é roupa de mulher? Na Escócia eles usam saia, é kilt, né? Procure no Google como é que é o nome. Kilt. Na Índia eles usam vestido, no Oriente Médio também. Tão pequeno. Quem diz que o irmão não pode ter barba? Então por que Deus fez nascer barba? Então tem que ser careca também, arranca o cabelo. Ok, se é uma diretriz da igreja, ok. Ó, aqui na nossa igreja, a gente pede que seja assim, não tem problema. Não vem falar que Deus não se agrada, que Deus não sei o quê, e cocoreco. Não. Tem empresa que pode usar barba, tem empresa que não pode. Ok, joia. Vamos buscar essa proximidade com Deus, para sermos inseridos nesse contexto de família de Jesus. Porque se hoje somos família de Jesus, somos uma familhinha bem da briguenta, bem contenciosa. Mas não é o que Deus quer para nós, eu garanto para vocês. Poderá ser que amanhã um de nós não esteja mais aqui, mas a mensagem que nós pregamos, a mensagem que nós falamos a vocês, inspirada pelo Espírito Santo, essa será eternizada, essa perdurará, como as mensagens de nosso Senhor Jesus Cristo, que estão sendo lidas agora 2000 anos depois da sua partida, fisicamente, porque em espírito Ele está aqui. Olha para você, você tem um regulador na tua vida chamado tempo, e posso te garantir, sem saber da tua rotina, sem saber da tua vida, quanto você ganha, onde você trabalha, quem você é, posso te garantir que o teu tempo tem passado tão rápido quanto o meu. E que a cada dia não é um dia a mais vivido, é um dia a menos vivido. 22 de janeiro eu não vou fazer mais um ano. É menos um. É um passo a mais para a cova. É triste, mas é verdadeiro. E o que vai ficar? O que você vai viver? Ganhar rios de dinheiro e viver escravo desse dinheiro? Ou comer arroz, feijão e ovo com a família e dar risada, assistir um bom programa de televisão, ler um bom livro, ir numa festa bacana, cantar com a família? Por que não dançar com a sua família, se alegrar? Por que não? Me dá um motivo para não fazer isso. Vai brigar com Miriam, que saiu tocando tamborim e dançando. Davi também. Por isso, a crentaiada está morrendo de depressão, morrendo de angústia. Os casamentos estão uma derrota, o povo não namora mais, não faz amor mais, não passeia junto mais, que tudo ficou muito ruim, tudo ficou muito engastanhado, a vida está muito dura, sabe? A turma está tudo entrevada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, por amor às nossas almas, por amor à nossa vida, o Senhor está enviando essa palavra e diz a seu povo: meu povo, glória a Jesus, minha igreja, bichinho de Jacó, minha eleita, não vos castigueis, não vos priveis do meu amor pela vossa vida, não colocai limites no amor ilimitado e imensurável de Deus pela nossa vida e pela nossa alma.
Permitamos que Deus transforme o nosso ser em novas criaturas, amados irmãos, e que nós sejamos alcançados pela graça de Deus, e que o amor de Jesus esteja inserido em nós, e nós inseridos nesse amor. E assim a nossa vida será renovada a cada dia. Cumprir-se-á a palavra, que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Que a bondade de Deus se renove em nós a cada amanhecer. E que o seu amor infinito é derramado com os raios de sol que são derramados sobre a terra em toda alvorada, em todo amanhecer. Em nome de Jesus Cristo, permita a Deus que essa palavra ache guarida nos nossos corações. E que nós busquemos essa felicidade, não a exterior, a interior. A minha realização como homem, a minha realização como pai, como marido, como amigo, como pastor, como funcionário, como patrão, e de todas as outras maneiras possíveis, buscando essa melhora, colocando em mim um senso, um sensor, que não me permite ultrapassar uma barreira do aceitável, pois o que a palavra diz, tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é agradável, nisso se alegrai no Senhor. Tem uma medida, tem uma quantidade, e que a tua medida seja acrescentada nessa noite em nome de Jesus. Que a tua medida seja multiplicada em nome de Jesus Cristo. E que você possa, junto da tua casa, junto de nós, dizer: eu encontrei o meu eu interior, e encontrei nele a pessoa de Jesus Cristo. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai Santo que habitas nos céus, em nome de Jesus, estamos ajoelhados agora para te agradecer por esse culto maravilhoso, pela nossa irmandade que cultuou a Deus junto de nós, nos ajudando, nos acompanhando, e com alegria glorificaram o teu santo nome. Haja, Senhor, na nossa vida essa descoberta do nosso eu interior. Haja na nossa vida, Senhor, esse autoconhecimento de quem nós somos. Fazendo dessa forma, também seremos reconhecidos no céu, porque impossível é que alguém me reconheça como pessoa, como servo de Deus, se eu mesmo não me reconhecer. Faz com que a tua palavra esteja entranhada nos nossos corações, e o teu Espírito faça dela viva em nós. Aleluia. Glória a Jesus, que ela se renove, Senhor, pela força do teu poder. Dá-nos mais um hino e despeça-nos na paz de Deus. Em nome de Jesus, bendito para sempre. Amém, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Deus seja louvado. Amém.